Fala galera, hoje é dia de Caverna do Dragão. Caverna do Dragão é um desenho baseado no conhecido jogo de RPG Dungeons and Dragons. Surgiu numa parceria entre a TSR, a detentora dos direitos da marca, com a Toei Animations e com a Marvel Productions. Foi criado em 1983 com 27 episódios, mas nunca teve a produção do seu episódio final. Acontece que o roteirista Michael Reeves fez a história que encerraria o desenho e batizou esse episódio como Hacking. Mas por problemas financeiros, a divisão de Dungeons and Dragons da TSR foi fechada, fazendo com que a série terminasse antes mesmo do seu fim ser produzido. Mas o roteiro para o último episódio tinha sido escrito. Caverna do Dragão basicamente trata sobre 6 jovens que durante um dia num parque de diversões são enviados por um portal para um reino desconhecido, já trajados com roupas de combate e recebendo armas mágicas. Ali são auxiliados pelo mestre dos magos que lhes dá conselhos, mas que nunca aponta claramente qual deve ser o próximo passo deles. E o grupo de jovens tem que combater várias criaturas nesse lugar, sendo o principal vilão o Vingador, um mago das trevas que tenta acabar com os heróis a todo custo, na intenção de derrotar tanto o mestre dos magos quanto o dragão Tiamat também, para que desse jeito ele seja o soberano do reino. Os heróis são baseados em características de RPG. Hank, o líder, é um ranger. Eric é um cavaleiro, Diana, uma acrobata, Sheila, uma ladra ou ladina, Bob, o irmão de Sheila, é um bárbaro e Presto é um mago. Muita gente criou teorias sobre o desenho e uma das mais conhecidas é que na verdade os 6 jovens morreram no parque e esse reino era o inferno, que Uni era um demônio e Tiamat era um anjo. Mas essa história foi desmentida pelos próprios produtores, dizendo que essa teoria não seria real. A real história foi roteirizada e liberada pelo próprio Michael Reeves na internet. Desse jeito, o cartunista brasileiro Reinaldo Rocha fez a adaptação para a história em quadrinho em 2010. Então o episódio final existe sim, e é uma HQ. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo. E se você ainda não sabe da novidade, o Nerd All Stars tem um aplicativo exclusivo agora para você acompanhar tudo num único lugar. Vídeos, redes sociais e até mesmo podcast. É grátis para baixar, feito exclusivamente para Android pela My App Store. E o link para download tá aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com um encontro inesperado entre Mestre dos Magos e Vingador. No alto de uma montanha eles conversam, onde o Vingador diz que seus jovens heróis estão condenados a falhar. Eles só continuam adiante porque sabem que o Mestre dos Magos os apoia. Mas o Mestre nega, diz que eles podem triunfar sobre qualquer coisa no reino. Com isso, o Vingador propõe então um teste de coragem para ver quão honrados eles realmente são. Se tiverem sucesso, eles podem voltar para casa. Caso não, eles perderiam suas armas e suas vidas. Com isso, como última cartada e confiando em seus pupilos, o Mestre dos Magos aceita. Um tempo depois, o grupo de heróis é surpreendido por um monstro com mais cabeças que o próprio Tiamat. Eles tentam combatê-lo, mas o monstro é muito mais poderoso que suas armas. Só que nesse momento, o Mestre dos Magos surge. Os garotos o veem como uma ponta de esperança e pedem ajuda. Mas o Mestre dos Magos diz que eles entraram nesse problema sozinhos. Então deveriam sair dele sozinhos também. E com isso, ele desaparece. Os garotos ficam perplexos com essa atitude, principalmente Eric, que fica completamente incomodado. O grupo consegue fugir do monstro, que fica entalado num tipo de areia movediça. Mas como Eric diz, eles estão a salvo,
mas não graças ao Mestre dos Magos. O mestre sempre falou por frases enigmáticas, mas nunca os abandonou dessa forma. E era como se ele realmente os estivesse abandonando agora. O grupo continua vagando sem saber para onde ir, inclusive chegando a um momento onde devem escolher caminhos a seguir, e até isso passa a ser um problema. A frustração pelas atitudes do Mestre dos Magos começa a afetar a amizade dentro do grupo, então Eric e Hank começam a discutir sobre a liderança da equipe. Eric define o caminho que quer seguir, enquanto Hank é mais sensato e mesmo contra sua vontade, aceita deixar Eric fazer a escolha. Até que a noite chega e os jovens param onde fazem um acampamento improvisado. Ali, a discussão sobre as atitudes do Mestre dos Magos continua, principalmente quando Eric diz que pensavam que ele fosse seu amigo, mas agora sabem que ele não passa de outro guarda nesse reino que consideram como uma grande prisão. Só que nesse momento, eles recebem a visita de alguém inesperado. O Vingador surge das sombras, mas anunciando que vem em paz. Ele só tá ali porque os garotos agora viram a real face do Mestre dos Magos. Era fácil dizer que ele era o vilão e o mestre era o bondoso, mas seus conselhos nunca levaram os garotos para uma saída, e sim, sempre para outras batalhas. Só que ele tá ali agora para oferecer finalmente uma forma deles voltarem ao seu mundo. Ao sul, na fronteira do reino, o grupo encontrará um cenotáfio, um tipo de memorial fúnebre erguido para homenagear alguma pessoa. E lá dentro existe uma chave. Essa chave deve ser jogada dentro do abismo infinito que cerca a fronteira, e assim o portal para o mundo real seria aberto. Com isso, depois de seu anúncio, o Vingador se vai, deixando o grupo com uma decisão a fazer: seguir a oferta do Vingador ou continuar tendo fé no Mestre dos Magos. Eric não acredita mais no Mestre dos Magos, e se existe uma pequena chance de voltar para casa com o Vingador, que seja. Mas Hank diz que não é correto confiar no vilão, e eles não deveriam seguir seus conselhos. Desse jeito, os jovens discutem, separando o grupo. Eric vai atrás da chance de voltar para casa independente de qualquer coisa. Assim, Presto e Sheila também querem acompanhá-lo, já que não importa quem seja o responsável por levá-los para casa. Enquanto Hank quer ficar e tem o apoio de Diana e Bob com Uni. O grupo de Eric consegue encontrar um velho barco de madeira e com a magia, Presto o faz voar. Enquanto Hank encontra um dragão de bronze pacífico e o utiliza como transporte para chegar na fronteira do reino antes de Eric e dos outros, na intenção de evitar que eles façam a vontade do Vingador. Mas as duas metades da equipe chegam juntas em frente ao cenotáfio, só que ambos continuam com intenções diferentes. Eles pensavam que estivessem naquele mundo com a missão de derrotar o Vingador, mas pelo visto, as coisas não parecem ser tão simples assim. E lá de cima, o Mestre dos Magos e o Vingador os observam, onde o que há dentro daquela estrutura vai ser o teste final para a coragem dos heróis. Os jovens entram, mesmo Hank tentando evitar que Eric continue, mas nesse momento o lugar é atacado por uma criatura gigantesca, uma espécie de polvo que usa seus tentáculos para alcançar os heróis. Bob usa seu tacape e acaba soterrando aquele monstro. O problema é que o seu ataque fez um desabamento bloquear a entrada, não dando outra opção aos heróis a não ser subir até o local indicado pelo Vingador. Enquanto isso, Mestre dos Magos e o vilão os esperam ali, onde o mestre diz que, de qualquer forma, o Vingador será o vencedor. E no momento que os heróis pisam ali, os dois já não estão. Os jovens encontram uma parede aberta para o abismo infinito, o limite do reino, e também um tipo de sarcófago, um memorial ao próprio Vingador, onde Sheila percebe que tem uma fechadura.
A única maneira de entender o que aquilo significa é abrindo a tampa. E ali dentro, eles encontram a chave que o Vingador desejava. Dessa forma, Eric a pega e pretende jogá-la no abismo infinito. Mas Hank tá ali para impedi-lo. Eles jamais podem confiar no Vingador. E no momento em que os dois amigos brigam pela chave, a criatura de tentáculos volta a aparecer. Os heróis tentam combatê-la, mas é inútil. Eles parecem perdidos enquanto Hank e Eric brigam pela chave. E é onde Hank diz que acha que Eric tá certo. Esse reino realmente é uma prisão e eles todos são prisioneiros, inclusive o Vingador. E aquela é a chave para sua liberdade. Enquanto eles discutem, Bob tenta combater novamente a criatura, mas o impacto de sua arma faz o chão estremecer, jogando Hank pela borda do precipício. E nesse momento de desespero, o Vingador surge, ordenando que Eric jogue a chave no abismo. Mas o jovem sabe que seu amigo Hank é inteligente e espera que ele esteja certo. Porque quando Eric pega a chave, em vez de arremessá-la, ele a usa naquele sarcófago, criando um grande clarão. Feixes de luzes saem dali, se espalhando por todo o reino, criando portais para outros mundos, libertando prisioneiros e escravos. É como se a bondade voltasse para aquele lugar. A criatura de tentáculos desapareceu, e nesse momento Hank ressurge ali também. Ele não tinha realmente caído, ele tinha conseguido se segurar na borda do abismo. Então quando volta ao lado de seus amigos, todos percebem uma mudança bem na frente de seus olhos. O Vingador recebeu aquela luz também, e começou a se transformar num nobre homem. E com isso, Hank percebe que ele estava certo. A missão dos garotos naquele reino não era derrotar o Vingador, e sim redimi-lo. O Vingador, na verdade, era o filho do Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos aparece finalmente, dizendo que os garotos fizeram a única coisa que ele não poderia fazer. Eles trouxeram seu filho de volta. E o Mestre não podia dizer ou indicar de fato o caminho para isso. A coragem e bondade deveria vir deles próprios. Todos se surpreendem com essa informação, mas o antigo Vingador explica que há milhares de anos atrás ele escolheu seguir outro mestre, um maligno, e dessa forma o que tinha sido preso naquele cenotáfio era toda a bondade que seu pai lhe concedeu, sua real essência, e agora ela estava de volta. Além disso, os jovens deram a liberdade de volta a todas as criaturas desse reino também. Dessa forma, o mestre finalmente libera o portal que levará o grupo de volta para casa. Mas ainda existe muito mal a combater e muitas aventuras a ter. Então a escolha de continuar ajudando é toda deles agora. Ajudar esse novo reino, um lugar renovado, mas que ainda é o reino da Caverna do Dragão. E é desse jeito que termina a história. Praticamente 25 anos depois do fim do desenho, e finalmente a história final foi mostrada. E é uma ótima HQ, cheia de ação, com uma belíssima narrativa e uma arte muito competente. É realmente uma pena que esse episódio nunca foi produzido, mas que bom que um brasileiro foi o responsável por essa finalização, que é baseada no roteiro oficial. Por isso, eu vou deixar todos os contatos e links para os trabalhos do Reinaldo Rocha aqui na descrição. Hacking é um final que realmente encerra a história, mas que mesmo assim ainda deixa uma ponta aberta. Se os heróis voltaram ou não para casa, isso vai do seu ponto de vista. Mas pelo menos agora a gente sabe que eles estão livres da prisão que era o reino. Eles agora poderiam transitar livremente entre o mundo real e o reino, assim como num jogo de RPG. E toda a verdade por trás do Vingador e do Mestre dos Magos finalmente foi revelada. Inclusive dando a entender por que o Mestre dos Magos nunca entregava a informação exata aos jovens.
porque são os heróis quem tem que encontrar seu próprio caminho no meio da escuridão. Toda a bondade nas suas ações e escolhas tem que vir deles próprios. Então, assim como todo o desenho deixava mensagens reflexivas, esse final também não poderia ser diferente. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você assistia e se você já conhecia o final de Caverna do Dragão. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e baixa o aplicativo do canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.